Boa tarde. Vamos começar hoje a retomar a conversa que tínhamos com o senhor engenheiro Ângelo dos Santos Alves, que começou no outro dia a fazer a sua biografia e se fez uma pausa relativamente ao filho. Falou-se relativamente ao filho, mas nem se concluiu. Portanto, ele estava a dizer que o filho foram os dois para a Inglaterra e depois daí o que é que aconteceu? Explica ao pormenor. Pois aí ele faleceu. Mas faleceu porque não conseguiram fazer a operação ou tentavam tudo? Faleceu depois da operação. Foi. A operação correu bem, simplesmente teve uma infecção. Respiratória. Por causa dos dentes. Por causa dos dentes. Uma infecção por causa dos dentes. E quando cheguei de manhã, deixaram para vir acompanhado. E um gajo a acompanhar-me. E eu entrei para o hospital. Eu entrei para o hospital. Qual é que era o nome do hospital, lembra-se? Brompton Hospital. Ok. Na Inglaterra. Em Londres, só se fazia operações ao coração. É a especialidade de cardiologia. E foi feito pelo um especialista, foi o médico que me operou, era australiano, porque eles tinham médicos de todo o mundo, de especialistas de todo o mundo. Era o melhor? Brompton Hospital, era Brompton Hospital. E eu entrei e dei com ele morto, antes porque eles queriam me preparar para eu receber notícia, porque tudo coisa. E eu quando chegaram para mim, eu já vi que ele está numa postas, está deitado numa postas, eu já vi que ele faleceu. Pronto, e foi um período difícil para si, não foi? É? E foi um período difícil para si. Ele levava carrada de coisas, de medicamentos. Para acalmar. Acalmar, pois. Que quando fui no aeroporto de Lisboa, não me queriam deixar passar com aquilo. Mas depois eu levava uma carta que lhe dizia o que é que ia fazer e depois lá deixaram levar aquilo. E eu dava sempre. Pronto, mas é interessante. Droga. É interessante, diga-me o seguinte, senhor. Então, aí desenrolou-se um processo que ele faleceu numa sexta-feira, dia 13. E eu fiquei assim, quando ele foi para lá, houve um colega, um amigo dele, de infância dele, que era ali vizinho, disse: nem queiras ir operar ao coração, que tu morres. E ele... Ainda era miúdo, não era? Era miúdo, depois ele tinha 11 anos, ele tinha 11 anos quando faleceu, aquilo fazia-se 3 operações por dia no hospital. Aquilo corria bem, até, uma operação até um dente pode correr mal, faleceu, e ia-me acompanhar um gajo que ia sempre comigo, que era mordomo do Duque de Wellington, que era um português. Porque, a princípio, quem me acompanhava era uma da embaixada, que era filha que era filha de um oficial muito conhecido inglês, que era, agora não me lembro o nome dele, era um gajo muito famoso na Inglaterra, que era filha, era filha dele, mas filha da criada. Era uma filha bastarda. Uma filha bastarda, mas que ela que andava comigo, mas depois tiraram de andar comigo, porque por acaso até ela, uma da embaixada, que ela que era, tinha-me convidado para ir no domingo passar o domingo com ela até a casa dela para não estar sozinho, e depois aquilo correu mal.
por acaso aí os ingleses foram impecáveis, telefonou-se logo telefonou-se para a embaixada, os gajos tiveram a um sábado, aberto, aquilo fechava à 1, e eles estiveram abertos até tratar do caso, até que eu chegasse lá, fecharam aquilo, para tratar tudo, para me vir embora logo, para não estar lá sozinha. Aí foram eles, tiveram uma hora, 2 à minha. Mas depois diga uma coisa, quando veio de Inglaterra para cá, as despesas foram suas ou foi a CUF? As despesas estava tudo incluído, era ida e volta. Quando fui para lá já tinha... E as despesas do funeral? As despesas do funeral pagou tudo... A CUF? Pagou tudo a CUF. Inclusivamente lá no cemitério de Lavradio? Inclusive onde ele está sepultado, o terreno e tudo, pagaram tudo. E ainda tinha cerca de... Dessa altura em contos, ainda tinha cerca de quase 200 contos que eu tinha que... De indemnização? Que eu ia preparado para gastar, depois não gastei, e fui lá para os lavadeiros, para ficar com eles. E depois comprei a campa, comprei aquilo tudo. E além disso deram alguma indemnização? Hã? Além disso deram alguma indemnização? Indemnização do quê? A CUF? Não, do funeral. Não, pagaram tudo. Pronto. Pagaram tudo. Inclusive, fui a uma entrevista ao Século, ao Jornal do Século, porque era um gajo que estava à frente do Jornal do Século, o diretor, era do Barreiro e era muito amigo do meu compadre. Foi uma entrevista com ele, fizeram um apelo no Século para ganhar dinheiro para pastorear, porque era uma fortuna aquilo, era uma fortuna. Ele era um gajo muito conhecido, Não tem interesse. Agora não me já Ok, pronto. Passando essa fase, houve o funeral, houve tudo, vocês ficaram todos abatidos? Passado um mês é que veio o corpo para cá. De Inglaterra? Veio de Inglaterra para cá, numa urna, por acaso abriram, que eles não estão a abrir. Depois abriram, tudo foi aberto, e inclusive a campo onde ele está sepultado, o terreno, pagou a CUF também. A CUF. Isto pagaram a CUF, pagaram tudo. Portanto, o Grupo Mel pagou tudo? A CUF, os serviços sociais Da companhia? Porque eles tinham uma verba, em lugar de dar ao Estado em impostos, eles gastavam Em serviços sociais? Em serviços sociais, portanto, era dinheiro que... Portanto, o seu filho não foi o caso único? Não, havia... Havia outras situações, não era? Olha, havia um que era filho do Belbuti, que era uma que trabalhava na CUF, que era o Belbuti, que era do chefe, que era do chefe dos serviços da água do Barreiro. Municipalizados. Municipalidade do Barreiro. O filho dele foi operado também, até era caso mais grave que o meu filho. Porque ele foi operado 3 vezes. Primeiro, porque aquilo era conforme a ruptura. Se a ruptura fosse grande, tinha primeiro a largar e o fechando, e tinham que alargar as artérias. O meu filho até era pequeno, bastava uma e ficava, e o outro foi 3 vezes. E depois tirou o curso de médica. Pronto. Ó, Sr. Ângelo, esta parte foi uma parte mais triste da sua vida, e a gente compreende todos porquê, mas agora vamos nos centrar na UFA do Lavradio. No UFA do Lavradio. O Sr. Ângelo lembra-se em que data mais ou menos é que foi trabalhar para a UFA do Lavradio? Para a UFA do Lavradio... 1960 e qualquer coisa, não foi? 1955, 1970 Não, 70 talvez não. 1962. 1962. E para retomar a nossa conversa, nessa altura, qual é que era a sua função lá na UFA do Lavradio? Para desenhador. Desenhador. O que é que fazia objetivamente?
Epá, fazíamos tudo do respeito à fábrica, tanto podíamos fazer estruturas metálicas, como construção civil, como... Portanto, era o que aparecia, daquilo fazia-se tudo. E era o Sr. Ângelo o único a trabalhar nessa área? Não. Ou era uma equipa muito grande? Não, éramos 7. Certo, muito bem. 7. Mas o Sr. Ângelo é que coordenava a equipa? ou Não, eu era o menos categorizado. Mas, pergunto eu, mas coordenava a equipa, para aquilo que a gente já sabe, que às vezes os chefes passavam essa Não, responsabilidade para outros? Havia o Furtado Sousa, que era o chefe, Quem? o Furtado Sousa, depois era o Adolfo, o Tunes, o Gil Pires, que foi os Arcos, o Zé Rodrigues e o Tunes. E o Pinto, que era aqui do curso. Portanto, era esse que era a sua equipa. Esse Gil Pires era cá também de Alferredo, não era? O Pinto, o Pinto, que era do Rocio, que era aqui do Rocio, e era o Gil Pires, que foi comigo. Que era de Alferredo Velha. Era da Barca de Pego, pois. Barca do Pé. Então diga-me o seguinte, Sr. Ângelo. Quando foi para a UFA do Lavardio, havia lá mais algum familiar a trabalhar consigo? Ou houve mais algum familiar a trabalhar consigo? Nessa altura, de familiar, não havia lá nenhum. Depois é que foi o Tio João. O Sr. João? O Tio João. O António? O António, não. Não. O António foi lá só fazer um estágio para ir para a Lisnau. Ele nunca passou para a UFA. E estava naqueles, quando era serviço, que eram pessoas que eram contratadas para... E ele foi contratado para aprender alguma coisa, para ir para a 7 não. Para a 7 não foi para a Lisnau. Para a Lisnau. Ele nunca chegou a ir para a 7 não depois, para não? Não, depois foi para Sines. Ok. Pronto, vamos parar agora aí nessa parte. O seu irmão João era eletricista, não era? Era parte elétrica, era. Muito bem. Era Operador. Era preparador de serviço, depois acabou em preparador de serviço. Era preparador de serviço. Subiu de categoria, não foi? Era aqui eletricista e depois foi para preparador. Então diga uma coisa, Sr. Ângelo, se ainda se lembrar. Depois de estar lá na UFA do Lavardio, para onde é que foi a seguir? Em que ano? Antes disso, lá na UFA do Lavardio, o clima de trabalho era bom? Ou você não se dava muito bem com as pessoas não se davam bem consigo? Como é que era? Era bom, mas depois deteriorou-se um bocado, porque havia, por causa de uma zanga entre dois amigos, que era o Bandeira Ribeiro, que foi da CUF para a UFA, e criou um mau ambiente na sala, porque ele era o mais caracterizado de todos, mas quando o Furtado Sousa ia de férias ou de coisa, quem ficava era o Adolfo, porque era o mais antigo, e aquilo gerou-se, por causa que o outro sentia-se, o outro era mais categorizado, que não era mais categorizado, só de nome, e eles eram muito amigos, e depois dividiram a sala em dois. Criou-se um bom ambiente. E o Sr. Ângelo também já andava pelos ajustes, não era? E o Sr. Ângelo também já andava pelos ajustes. Mas nunca pensou em vir-se embora, pá, não? Nunca pensou em vir-se embora? Não. Se quisermos, fui correr de lá. Então o que é que aconteceu para isso? Foi que, até quando fui daqui, quem estava aqui na sala de desenho... Quando diz foi daqui de Alferredo. E quem estava aqui na sala de desenho era o Pio Lopes, que era filho do professor Pio Lopes. E ele estava aqui, mas quando fomos para a coisa ele estava no ultramar e eu é que fui, e foi o Gil Pires, e depois como ele estava no coisa, eu fui, e quando ele chegou do ultramar, o pai apareceu lá para querer correr comigo, quer dizer que o filho é que pertencia a ir para lá, porque o filho já estava aqui assim. Então foi essa história que o Sr. Ângelo cantou no capítulo anterior, a dizer, quando foi mostrar o seu recibo de vencimento ao senhor da TAP, ele disse, olha, o senhor está a ganhar só isto. E depois o Sr. Ângelo disse,
Foi por causa dessa situação. Não, isso foi mais tarde, isso foi mais tarde, isso foi mais tarde de quando foi do meu filho. Porque antes disso, isso foi muito antes, foi quando eu fui para lá, tanto que todos recebiam ao mês, e eu era o único que recebia à quinzena, e era o único que ia trabalhar ao sábado, da parte da manhã, porque queriam que eu fosse embora. Queriam que eu saísse. Andavam a fazer pressão para que se fosse embora, é isso? Andava um que era o Lopes da Silva, que era o gajo, que era muito amigo do outro, queria que eu, andava-me a pressionar para eu sair. Mas o Sr. Ângelo aguentou-se. Mas o Horta Santos, eu fui lá porque o Horta Santos e o Gomes é que fizeram para ir para lá, é que me indicaram para ir para lá, e o Horta Santos assim, deixa estar sossegado que ninguém te mexe. Deixa estar sossegado que ninguém te mexe. E assim foi. E assim foi, depois lá para ser mensal, Mas sempre um bocado injustiçado, não era? era, mas um bocado tratava do arquivo, do material de distribuição do material, até esse Madeira Ribeiro tinha uma loja, depois foi presidente da Câmara da Moita, e depois foi presidente da Câmara da Moita, esse negócio comigo, todos os dias me pedia uma esferográfica, todos os dias vinha-me pedir uma esferográfica. Então chegou ao fim do ano, tinha 365 esferográficas. Eu cheguei um dia e digo assim, pá, não há esferográfica para ninguém. O quê? Tu usaste uma esferográfica? E ele foi reclamar. E eu cheguei para ele, ó deputado, ele todos me pede uma esferográfica. Eu cheguei ao ponto de que não dava mais esferográficas. Claro. Sabe o que é que ele fazia? Tinha uma loja, vendia as esferográficas na loja. E era ir posto todo comunista e presidente da Câmara da Moita. Pois, isso não se faz. São coisas que não são boas. Então, mas diga uma coisa. E mais, e não era só ele. Os engenheiros, havia lá muitos engenheiros, iam pedir Economato. compassos e coisas. Economato. É o que se chama economato. Era que tratava do economato. É que regisitava e é que fazia o controle daquilo. Do arquivo. Então eram os compassos. Os compassos eram que era tudo material caro. E havia lá muitos que iam. Tinta da China. Havia a tinta da China, só toda a tinta da China, era a canetazinha E o tira-linhas. O tira-linha. Pronto, que era material de economato. Depois é que veio as canetas, a Rotring. Então, havia engenheiros que iam lá pedir material e eu dizia assim, pá, espera aí. E eu registava tudo. Claro. Cheguei ao pé de um, tem aí tem um compasso que os compassos eram muito caros, era tudo material bom que vinha da Alemanha. E assim, tem os compassozinhos que tenho já há muito tempo. O gajo foi participar de mim que eu estava ali a girar o compasso. Então, era o controle. Mas ele depois é que foi com o rabinho entalado, porque disse, não, mas pedi compasso para os filhos para a escola. Não, ele tem razão. Se quisesse ir à dispensa, não era? E o gajo teve-me que dar o compasso. Então? Ficou-me. Então, e assim é que tinha que ser. Porque eu fosse quem fosse. Claro. Eu fosse quem fosse, restava tudo, vá. Devolve que deves, devolve. Então pronto, mas aí foi essa parte do economato, a parte da UFA. Teve lá quanto tempo na UFA, lembra-se? De 65, 62? 62 A 73, está bem? 7 anos. Tive lá 7 anos. Até 69? Depois. Até depois de 69, onde é que o Sr. Ângelo foi? Para a Prof. Abril. Então fala-me lá o que é que fazia lá no Prof. Abril e o que é que a Prof. Abril fazia.
E quem é que eram lá os diretores e essas pessoas? Para o Fabril fazia-se tudo. Para o Fabril era obras marítimas, metalomecânica, construção civil, arquitetura. Tudo o que era planeamento era feito lá, é isso? Não, trabalhava-se para todo. Trabalhava-se para os árabes, para o Brasil. Tinha muitos clientes. Projetos para todo lado. Para todo o mundo. E depois estava dividido por serviços. E eu, quando fui para lá, fui para o serviço fui para o serviço fui para o serviço de construção civil. Mas eu não era de construção civil. E depois eu queria ir para a metalomecânica, nunca me deixaram ir para a metalomecânica e a uma altura eu vim de férias por Natal, que eu tinha dias de férias, e por Natal, e quando cheguei lá tinha-me colocado. Depois fui para arrumamentos e esgotos, que era fora da minha área. Saneamento. Era o saneamento, digamos assim. Saneamento, arrumamentos e esgotos, que era fora da minha área. Depois andei assim também, um bocado em luta com o Nobre da Costa. Havia lá que era o Nobre da Costa. O Nobre da Costa é aquele senhor que depois foi para a EFASEC, não foi? Eu não sei quando é que foi para a EFASEC. Era um gajo do o Nobre da Costa. Andei de coisa com ele e depois vim de férias. E eu, quando cheguei lá, quando cheguei aqueles 5 dias que eu estive em casa, tinha posto em obras marítimas, que era um anexo que havia na Infante, na Avenida Infante do Henrique, Infante Santo, não era Infante Santo, ao pé da sede? E ao pé do Hospital da CUF? Não, lá para cima, ao pé do curso das Juventudes e Desportos. Havia lá do curso do Ministério das Juventudes e Desportos. Pronto, então, na Prof. Abril teve quantos anos? Na Prof. Abril tive 7 anos, ok? Portanto, mais ou menos. Não, 5 anos, 14 Depois a seguir foi para a 7, não é? Pois. E depois daí, porque eu vi-me aflito de coisa, já era o xolite, que eu não sabia que tinha o xolite. A sua doença. E chegava ao terreno de passo para enganar. Os transportes era a primeira coisa, casa das coisas. Porque na altura tinha que andar de transportes, não para outro. Era elétrico, barco e depois autocarro. Era autocarro, depois o barco, depois a pé, um bocado de elétrico, e depois o metro, que saímos mesmo na Prof. Abril. Mas a Prof. Abril não era na Infante Santo. A Prof. Abril era em Alvalade, não era? Fomos depois, quer dizer, da Prof. Abril tive um tempo na Infante Santo e depois passou para Alvalade, para a Praça Alvalade. Para a Praça Alvalade, para o pé da IBN, que era no edifício da IBN. Ao pé da estátua de Santo António. Estava a estátua de Santo António, porque o metro, havia um túnel que íamos mesmo sair à Prof. Abril. Ao edifício da Prof. Abril. E aí teve então 3 anos, não é? Mais ou menos. Mas nunca teve diretores difíceis aí, para não? Era o mesmo do cozinho, era o mesmo. É que este Nobre da Costa ficou-me com pó, porque ele deu uma altura que houve aumentos. E havia lá o gente que era um gajo muito bom, pá, que era um gajo que morreu até em Angola, que foi para lá deslocado, morreu em Angola. E o gajo de manhã chegou ao pé de mim e disse: pá, você hoje vai ficar contente, você vai apanhar o melhor aumento de todos. Porque eu tinha feito os trabalhos inventados por mim, para o estaleiro naval da Jorge, de Espanha. Valência. Era os estaleiros navais, em Bota Jorge. Era Bota Jorge. E eu tinha feito os trabalhos, que até depois
vinham os estrangeiros e ver os trabalhos, e sabe o que é que eles faziam? Iam ao estirador, ver os trabalhos, e chegava lá, e vinha um gajo do olhómetro, via o que estava feito, e quando chegava lá com o projeto, já eles tinham feito aquilo. Para aí. Porque antigamente não havia telemóveis para tirar fotografias, mas os gajos viam tudo. Essa era a maneira. Essa era a Era maneira. como os chineses fazem os japoneses, não é? Os japoneses, essa era a maneira dos japoneses, que mandavam gajos para os Estados Unidos e coisas, não levavam Copiar. máquinas. Do que era gajos com uma capacidade de coisas De armazenamento. que copiavam tudo. Um levava, tu vês este pormenor, tu vês isto, eles levavam Depois tudo. juntavam tudo. Levavam tudo com nós, depois chegavam lá, juntavam tudo e assim entravam antes. As coisas, era, não sei que era, tu já andava a fazer, como estava na especial os senhores da Varga, não era Badajoz. Não, no Badajoz não pode ser que Badajoz não tem ponto. Não interessa. Em Espanha. Em Espanha, pronto. Daqui a um bocado só que eu para lembrar. Então os gajos chegaram lá, já as coisas estavam feitas. E eu ia assim, porque eu, nas obras marítimas não havia engenheiros de metalomecânica. Havia engenheiros, nem havia lá um que Eram só engenheiros civis. Eram só engenheiros civis. Era só por causa de partes de coisas civis. E até lá havia um. E eram mais engenheiros ou agentes técnicos? Havia engenheiros e. Bom, mas o melhor deles era o engenheiro e o agente técnico. Que esse até, antes do homicídio, ele tinha-se despedido para formar uma empresa. Tinha sido a sorte dele na Timborra de Angola, para formar uma empresa com um gajo que tinha dinheiro e ele tinha conhecimentos. Porque ele dizia, eu para trabalhar sou agente técnico. Para receber, não, eu para trabalhar sou engenheiro. E para receber sou agente técnico. Sou agente técnico, nessa altura era agente técnico. E o gajo andava, e depois despedi-se, mas meteu a 25 de Abril e aquilo, ele fez a sociedade com outro gajo e ficou lá também. E depois até foi deslocado para Angola. E morreu a entrar na oficina, a acender o tubo-lâmpada, havia uma fuga de gás e ele morreu na explosão. Pronto, mas essas histórias são histórias de mais detalhe, não há pena estamos aqui a falar. Continuo para não ser cansativo também para si. Vamos E esse gajo chegou de manhã e para mim disse assim, você hoje vai ficar contente. Começou a chegar as promoções e eu... quanto é que levaste? A gente podia dizer quanto é que levava. Começámos a dizer, quanto é que vais quando levaste? Quando cheguei a coisa, quando cheguei a minha vez, eu disse, peraí. Até fui, e fui o que levei menos. Aí, cheguei ao pé do Jorge de Almeida, era o Jorge de Almeida, cheguei ao pé do Jorge de Almeida, Sr. Jorge de Almeida, você foi gozar ali comigo, fui gozar consigo, então, até fui receber mensalmente, não pode ser, não pode ser, o gajo venha aí comigo, fomos falar com o Cabral de Menezes, que era o chefe, era o chefe de serviço. Era o chefe de serviço, não era o chefe de serviço. Ó, Cabral de Menezes, até mas hoje, até os trabalhos assim, até mas quem é que os fez? Foi ele que nos inventou, ele é que os fez. Ai, ele é que fez isso, pois foi. Porque a gente tem casa depois, pois foi. Então vamos aí, fomos a esse Nobre da Costa, que era o diretor, e o diretor depois havia o administrador, que ele era o diretor do serviço. E o gajo, andei um tempo com ele, e o gajo teve que me dar um aumento, Mas o gajo chegou ao fim do ano, quando foi as promoções, tirou-me o aumento que me tinha dado. O gajo tirou-me um aumento que tinha dado e disse, olha, eu não goza mais comigo. Eu não estou para não goza mais comigo, eu vou-me embora daqui. Aí até, eu vou-me embora. E até, eu fui ter com o guarda-santos disse, ó senhor, passa-se isso assim. Eu estou descontente, eu quero
Quer sair daqui. Pronto, então vamos tratar para ir para a Lisnave. Quer ir para a Lisnave? Vamos tratar para ir para a Lisnave. E eu, quando despedi, fizeram uma coisa que não tinha feito a ninguém, fizeram um jantar de despedida. Mas quem pagou foi eu. Aonde Ainda era muita gente. é? Ainda era muita gente. Era o trabalho todo, era muita coisa. E até estava lá um príncipe árabe dos estaleiros do Bahrein, que andava já a fazer obras para os estaleiros do Bahrein, outra coisa. Um príncipe que também foi comer à minha conta. Pronto. O príncipe, já paguei um lanche, era um lanche, paguei um lanche a um príncipe do Bahrein. E o Sr. Anjo nunca foi ao Bahrein. Não. Ele nunca o convidou para ir ao Bahrein. Não. Se eu tenho lá ficado, tinha ido, mas era para Macau. Tinha ido, era para Macau. Depois foram para Macau. Foi um que era o que fazia, o que arranhava nas estruturas metálicas, mas eu guardava, ele não levantava nada. Ele tinha guardado tudo, quer dizer, eu sou desenhador, não sou de coisa. E o gajo depois até chegou a um ponto, o gajo não tinha trabalho nenhum, dizia assim, pá, vieste para aqui, eu não tenho trabalho, e assim, tem piada, é que tu ganhas mais que eu e estou já trabalho, tem trabalhos e à espera. E dizia assim, pá, então dá o trabalho, dizia, pois não, eles não estão a trabalho porque eles não sabem e eles têm que dar tudo feito. E ele dizia, eu nem vou dar, eu sou desenhador, não sou engenheiro. E esse gajo depois até foi para Macau, que era o Clemente Rosa Joaquim. Era Clemente Rosa Joaquim, o nome dele era Clemente Rosa Joaquim. Sr. Anjo, a nível da Prova Abril, foi isso que passou, não foi? E depois foi então um convite para ir para a Lisnave, não é? Depois que o convite, não. O Horta Santos lá arranjou maneira de eu ir para o gosto. Então o engenheiro Horta Santos acompanhou desde Alferreira até à Lisnave. Pois, porque ele via. Passando pela UFA do Lavradio e pela Prova Abril. Porque o gajo dizia. Você tinha um futuro melhor. Porque o gajo, ele dizia uma coisa. Havia uma que ele dizia: tu vais estar mal com os engenheiros incompetentes, mas vais estar bem com os engenheiros competentes. Porque tu tens ideias, que ele até dizia, quando eu soube que era irmão, que éramos 3 irmãos, o Mário, o João e eles, vocês de facto têm coisas parecidas todos uns com os outros, vocês têm uma certa coisa. E o gajo da sempre aqui gostava de mim, até na escola, ele dava explicações, eu andava lá à noite no curso, até para acabar o curso, e o gajo tinha uma boa. O gajo levava as coisas e dizia assim, o gajo acabava de dar as aulas e depois mandava-o ao quadro fazer. Os que chegavam não sabiam. Mas essas aulas eram dadas aonde? Aqui na escola aqui da CUF, aqui da UFA. Era a escola da CUF aqui onde morava o Padre Jaime, onde morou o Padre Jaime. E ele chegava ali e ele chamava os gajos não sabiam, senta-te. E uma vez ele chamou-me e ele mandou-me fazer uma coisa e eu fiquei a olhar para ele. Ele dizia assim, senta-te, vai-te sentar. E ele dizia, ele só me tratava a mim por tu, que ele dizia, has-te com cara de gaiato e tal, o gajo tem confiança comigo, o gajo era todo coisa, estava por tu. Eu digo assim, não vou sentar, sabe o que é que eu faço? Pego nos livros e vou-me embora, porque se eu soubesse, não vinha para cá tal, nem o sugeria o meu trabalho a mim. Peraí, tens razão. Então foi com isso tudo que o Sr. Ângelo conseguiu sempre que ele o acompanhasse até ir para a Lisnave. Porque ele via... Tinha potencial. Ele bem dizia que para as outras pessoas era que fez tudo para eu ir para Ou seja, o Sr. Ângelo podia ter sido um grande engenheiro, era isso, não era? Quer dizer, na prática foi, não é? Na prática não fui, mas lhe digo... Não, na prática foi. Na prática fui... Porque era muito estudioso. Tive sempre um espírito de aprender. De improvisar, de coisas. Mas não ficava satisfeito com aquilo que tinha, não era? Eu, por exemplo, eu fazia uma coisa no papel, ele dizia assim, então não vais à obra ver.
ele dizia assim, não, eu não vou à prova, sabe porquê? Porque se tiver como eu fiz, este está seu que lá está. Agora, muitas vezes chegava lá, não estava lá, e sabe o que é que ele dizia assim? Deve vir aqui a fazer o quê? Então, alteraram isto tudo, então agora, sabiste de uma balança. Foi feita uma balança para 1000 toneladas. Para 100 toneladas. Uma balança japonesa. Que era uma balança que tinha que distribuir cargas, porque quando o guindaste pegava num bloco, eram várias patolas e eram todas niveladas uma com a outra. Portanto, tinha que haver um sistema que era a chamada balança japonesa, que era um sistema que era duas vigas enormes, calculadas e tudo trabalho meio calculado e tudo, duas vigas enormes, com cadernais, roldanas, trabalhavam, e então, quando ele ia puxando, e elas, como eram todas móveis, equilibravam-se todas e faziam todas o esforço ao mesmo tempo, que é a distribuição de esforço, que isso exigia um bocado... A distribuição das massas. E eu fiz este estudo, que era por causa do navio que estava lá em construção. Quando eu fui... O navio estava em construção ou em reparação? Em construção. Na 7 nave. Mas já estamos a ir mais para a frente, mas continua. Construção dos... Fazia-se cascos para ir acabar... Sim, mas aqui ainda não chegamos à parte da 7 nave. Pronto, já estamos a adiantar isto, mas conclua. Pois, isso caso do Horta Santos, eu tive esse espírito. Aí na Prova Abril fiz esse trabalho e fiz o trabalho, que era para a Lisnave, que era para as docas. Aí é que eu fiz o trabalho desses que eu digo que tinha sido aplicado na Sete Nave, depois foi aplicado na Sete Nave e na Lisnave, que era para as paredes das docas, para as plataformas que foram feitas para a Lisnave e para a Sete Nave, porque era tudo por guindastes, e depois aplicou-se essas plataformas tinham que andar no caminho fazer o caminho do rolamento, que eram 2 perfis, que aparecem aí até na coisa, aparecem aí, naquilo que a gente viu, onde corria os rodízios e depois era preciso fixar aquilo às paredes. Anda a cair. E isso. Como é que se fixa? Como é que não se fixa? Porque aquilo tinha que se furar. As paredes já estavam feitas, portanto, tinha que se furar. Agora vou furar como? Nessa altura apareceram as buchas radar e eu disse, há buchas radar, mas as buchas radar, até porque o engenheiro Sabino, foi o engenheiro Sabino, que era o gajo bom que estava lá, tem engenheiro, que estava na Prova Abril, e o gajo disse, buchas radar, mas as buchas radar não têm comprimento para isto, dá buchas radar. Então, foi preciso estudar uns chumbadores, feitos uns chumbadores, havia umas coisas que se metia que era, e depois levava uma ruptura aí embaixo e depois aquilo abria, batia-se aquilo abria, que era para agarrar. Mas arranjou-se de maneira, depois lá veio um que disse, há uma maneira de coisa, é a realeza, fazer os furos à realeza. E o realeza fazia os furos certinhos e depois lá se arranjou. Então, eu lembro do engenheiro Sabino e disse, a gente faz o cálculo. Se isto se for preciso meio metro, se for preciso meio metro, a gente põe 1 metro. Porque ficar fixe. Estou um bocado de varão, não custa nada, é barato. Quem mete meio metro, mete 1 metro.
E então jogamos por seguro. O gajo era um gajo muito prático. Porque os engenheiros que saíam, os engenheiros quando saíam do Instituto, iam para a SETNAV, iam para a Profabrir a coisa, eles iam trabalhar com os gajos bons, porque eles traziam só a teoria, que a prática não tinha nenhuma, porque a prática há os procedimentos de majoração, há só as cargas estáticas ou dinâmicas, eles vêm com coisa, mas vêm... Só com a teoria. É só teoria e mais nada. E então ele era todo prático, era assim. E é que fizemos coisa. Foi aberto os cursos e depois foi. O furo era cheio de uma resina sintética, e depois disse então o chumbador, que era o varão, riscado no coisa que era. Então foi essa obra que o Sr. Ângelo Alves ajudou a desenvolver para a Lisnave e para a SETNAV. Depois foi aplicado na SETNAV também. Pronto. Então, mas agora aqui estamos a chegar ao final da sua estadia a trabalhar, digamos assim, na Profabril. Peraí, na UFA tive 2 eventos. Não, mas dos eventos a gente vai falar depois num capítulo à parte, senão o filme fica muito longo. Pois. Agora só vou falar rapidamente na SETNAV. Na SETNAV não, na Lisnave. A Lisnave esteve lá há pouco tempo, foi? Não, eu na Lisnave nunca tive na Lisnave. Fiz trabalhos para a Lisnave, mas era feito na Profabril para a Lisnave. Que coisa trabalhava para a Lisnave. Então, mas quando saiu da Profabril, foi trabalhar para onde? Para a SETNAV. Em 1973, não é? Quando a SETNAV abriu? Não. Ainda foi antes? Já foi depois da SETNAV abrir. Então foi em 73, 74. Já o teu pai estava lá, quando eu fui para lá, já o teu pai estava lá. E lá na SETNAV, foi com a mesma função? Foi patrocinador. Então manteve sempre essa função até ao fim da sua carreira? Sim. Depois eu tive... Apesar das suas habilitações técnicas, práticas, serem muito superiores a isso, não era? Eram equiparados a quase engenharia. Por aquilo que fazia. As minhas habilitações técnicas eram um curso incompleto, que era um curso que eles arranjavam sempre. Era a desculpa que eles arranjavam sempre. Para não aumentar. Para não aumentarem. Mas na prática fazia os trabalhos que fosse... Pronto, o que eu quero dizer é que fazia os trabalhos como se fosse engenheiro. Engenheiro fazia os trabalhos que ia corrigir os trabalhos dos engenheiros. Olha, essa balança que eu disse, a balança japonesa, quando eu fui ver o trabalho, cheguei e estavam os gajos a abrir furos, tabassarico. Digo assim, peraí, quem é que mandou fazer isto? Foi o engenheiro, era o engenheiro até que era do meu amigo. Não te interessa. É que era do meu amigo, por causa era um sportinguista e depois, e assim, eu cheguei assim, engenheiro, até o engenheiro não sabe que isto não pode ser a maçarico. Então o que havia? Engenheiro, até isto é feito com tolerâncias. Sabe para que é uma tolerância? Então, o que é que é? É que a cavilha, se é maçarico, tem uma superfície imperfeita e começa a vincar a cavilha e às tantas isto funciona como guilhotina. Então lá fazer um novo estudo e tivemos a aumentar os furos e fazer cavilhas novas. Sucede, aquilo, quando ficou pronto, já não era preciso, já estava do navio, quando aquilo ficou pronto, já estava o navio completamente, estava a ser rascado de outra maneira. Isso por causa dos engenheiros, que a gente fazia uma coisa e eles alteravam. Mas eu quando fui lá, quando eles estavam a cortar aquilo, ele disse que parem com isso. Parem com isso. Mas é que é bem. Mas é que ainda passaram o cartão daquilo que ele disse, que não era ninguém, eu fui lá dizer, parem com isso e já dá. Quando ele diz assim, até tem uma grande vaca. Eu disse, pois não, já tem uma grande vaca. Estão a desarrasca-me lá, faça leite. Lá fiz aquilo, a coisa acabou. Lá estava ela, um monstro, aquilo era o nome, lá estava ela em cima dos cavaletes, lá estava ela a descansar, a dormir, que aquela foi feita, mas nunca trabalhou. Por causa do museu.
por causa, não sei se trabalhou mais tarde, não sei agora se trabalha. Então vamos lá aqui dizer uma coisa, para a gente não se perder muito. Na 7 entrou em 1973, 74. Foi para desenhar, continuou como desenhador, e aí quem é que foi o seu chefe? Não foi aquele engenheiro que o Sr. já falou várias vezes, faleceu agora recentemente? O que é que foi? A minha categoria foi sempre desenhador. Ah, não. Depois da 7 é que passei a técnica industrial. Pronto. O técnico industrial. Subiu de categoria. O técnico industrial foi uma invenção das cabeças bem pensantes depois do 25 de Abril. Tipo, eu passei primeiro por uma categoria que era equiparada a engenheiro técnico. Mas como não tinha as habilitações? Para aí, mas foi só 3 dias. Que houve alguém que depois, não queremos cá misturas, e então, arranjaram uma coisa que era técnico de desenho. E aí quando dizia assim, eu não sou técnico de desenho, eu sou desenhador projetista. Há técnicos de limpeza, há técnicos disso, há técnicos de coisa, técnico de desenho é um qualquer. Claro. Até aí muitos são técnicos de desenho, nem sabem desenhar. Portanto, eu sou desenhador projetista. Tive 3 dias, não marquei cartão. Só tive 3 dias, não marquei cartão. E depois tiraram uma categoria que me deram a seguir tiraram. E eu, fui sempre. Mas era perseguição que eles tinham mesmo. Eu era mesmo. Mas essas perseguições que o senhor tinha, sentia que era aqui? É por ser partidário ou era por ser. As pessoas que eu tinha é porque eu dizia para eles: vocês. Eu dizia para eles: vocês, eu não preciso nada de vocês, vocês é que precisam de mim, vocês é que vão ali buscar elementos. Até quando eu me vim embora, quando eu me despedi, quando vim embora, e só me vim embora porque o meu diretor também se foi embora, e foi quando ele me deixou vir embora, e o Zé Rodrigues também foi sempre para eu não vir embora, e ele, porque eu quis ir várias vezes, tive propostas, cheguei a vários a fazer exames, ou dar aprovado, mas depois não saía porque eles faziam coisa para sair. E eles vingavam-se, porque, olha, inclusive, eu tenho uma marca de calçar, quer ver o que eu quero? Eu tenho uma marca de calçar que eu comprei. Uma Texas Instrument. Tenho uma marca de calçar, uma marca de calçar da... Texas Instrument. Da Texas Instruments. Eu tenho ali uma máquina de calcular. Pronto, é uma máquina de calcular. Programava, daquelas programáveis. Que, inclusive, chegaram a distribuir, nas 7 naves, chegaram a distribuir uma máquina de calcular. E quando era uma máquina de calcular, digo assim, porque é que era a máquina de calcular? Até está aproximações que eram as máquinas que os engenheiros tinham lá do coisa. E eu fui comprar uma máquina de calcular programável. Custava na papelaria a Vanessa, aquilo custava na altura, em contos, 50 e tal contos. Era uma fortuna? Eu tinha ali. Era uma fortuna? Pois era. Mas eu comprei por 50 e tal contos. Como mais barato? Esperei uma altura, fui antes da Feira Nova, na Feira Nova, apareceu umas vindas de Espanha, até tenho ali a máquina, e o manual em espanhol, que me custou 17 contos. E comprou essa? E eu cheguei lá e eu calculava, programava a máquina, mas aquilo era preciso programar. Eu tinha o livro, eu programava aquilo, até lá havia um gajo que era retornado, que era todo, passou especialista, era especialista, os retornados passavam todos os especialistas porque vinham com a cunha. Eles metiam lá com as cunhas. E o gajo, sempre que é essa máquina? E o gajo, um dia, o gajo estava atrás, eu a programar, e o gajo atrás de mim diga assim, pronto, já vi porque é que tu queres a máquina. Já vi porque que eu fazia, enquanto eu tinha a máquina, e depois, eu tinha uma máquina programável, uma máquina de todo coisa, os engenheiros trabalhavam com coisa,
Quando eu vim embora, houve um que disse para mim, até agora é que eu vou buscar elementos, quando quiser. Agora, então é que eu vou. Eles é que vinham ter comigo. Inclusive, quando eu fazia coisas diferentes, havia lá um que tinha sido desenhador e era oficial maquinista e era considerado o especialista. E eu fui trabalhar com ele só 5 dias. Que eu chegava lá e disse, pá, desculpa lá. Você faz isso? Eu? Não faço nada. O que é que você está a dizer? Isso está aí, isso não é nada. Isso. Mas se eu mandasse, mas eu não faço. Mas eu não faço. Isto está mal, eu não faço. Quero obras, estou-me aqui a ter obras, estou-me até lá. O gajo depois, ainda quer trabalhar com ele, diz, ainda bem que eu também não quero trabalhar consigo. E o gajo dizia, pá, eu sou assim, você é quê? Você foi desenhador? Olha, você não diga a ninguém que foi desenhador. Você nem sabe de coisa de cortar. Você nem sabe cortar. Você não sabe nada de certificação de desenho de cortar. O gajo, eu desenhava e o gajo, isto está mal aonde? Não altera nada. Agora provo que isto está mal, que eu provo que isto está bem. Pronto, e era assim que disse as coisas. Pois era possível. Inclusive, o chefe de serviço, eu cheguei a fazer trabalhos, estava a fazer trabalhos, e ele olhava para aquilo e depois ia criticar. Estava aí para fazer. E depois ia para as reuniões, reuniões com o diretor, que era o Seixas Brito. E o Seixas Brito, às tantas, fazia as reuniões, iam os preparadores fazer as planificações, os planificadores, fazer as planificações, e depois vinha o trabalho cá para cima. E assim, está aqui este trabalho, pode ir. E depois ele ia assim para o Seixas Brito, então, Seixas Brito, então, já tem aqui o planeamento, tem o que é feito? E o trabalho? Tem o estudo, ainda está feito? Não, isso agora tem que... mas como é que se faz um planeamento se ainda sabe o que é que se vai fazer? Pode-se ter uma ideia, e não se realizava. O gajo, ao fim, sabe o que é que ele fazia quando às reuniões? Fazia as reuniões e depois chegava cá o Leiras, que era o senhor Leiras, chegava cá acima e assim, vai falar com o Seixas Brito, que é para o Seixas Brito trocar impressões com vocês. E eu chegava lá, olha, isto aí não é nada. Isto aí não é nada. E o gajo depois tinha uma consideração para mim, pá, o gajo não deixava, eu tive para vir embora, e o gajo nunca me deixava, para dar a indenização. Tu uma vez, a Maria Casimiro, que era que estava lá na contabilidade, ainda me chegou que eu fui pedir para vir embora, dava uma indenização de 3 mil contos. E depois trouxe 9 mil. 3 mil contos. E eu disse, está bem. Para aí já dás-me aquilo que atendente e vou-me embora. Nunca me dás, mas só fui depois do Seixas Brito, quando foi embora também, quis formar um gabinete de estudo e ia para o Seixas Brito. Então, vocês viram, então agora um gabinete de estudo. Então, com quem? Olha, eu não sou, mas digo já para o seu dinheiro, não ganho nenhum projeto. O que tem aí, o gajo vai dar vida assim, você tem razão, não ganhamos nada. Até diga uma coisa, lá ainda conheceu o Jorge de Melo, na Sete Nave, ainda conheceu o Jorge de Melo. O Jorge de Melo não ia alisar, Era o Zé Manel. Não, conheci foi o filho, o Salvador de Melo. Então quem é que ia lá à Sete Nave? Era o Jorge Melo ou o Zé Manel de Melo? O Zé Manel de Melo, ali não havia Sete Nave, era o Zé Manel, mas o Jorge de Melo era a parte química, azeites e sabão. Okay. Era mais da química e a parte mecânica e de coisa era o Zé Manel de Melo. O Salvador de Melo é que me foi apresentado por Zé Rodrigues. Vamos só um bocadinho desse Zé Rodrigues. O que é que o Sr. Ângelo acha dessa senhora? O Zé Rodrigues entrou para lá, acabou o curso, entrou para lá, como um calor. O Sr. Ângelo já lá estava. E eu estava lá. E ele,
começou a trabalhar comigo. Inclusive, ele ganhava mais que ele. E o gajo do dia foi aumentado e disse, epá, quando é que você recebe por mês? Eu recebo tanto. Epá, então agora vamos começar a ganhar a mesma coisa. Pronto, mas era uma pessoa de fácil trato. Então queria que eu tratasse por tu e ele dizia, não, eu não trato por tu. Se eu começo a tratá-lo por tu, começa tudo a tratá-lo por tu e você perde o estatuto E a autoridade. Você mantenha-se no seu lugar, é por isso é que ele tinha muita coisa sobre mim. Que é assim, este foi o meu professor, foi o que me ensinou os primeiros passos, foi o que me ensinou os primeiros passos, apresentou-me, inclusive apresentou-me O Mel? ao Salvador de Melo, como sendo o professor o primeiro professor dele lá dentro. Ele apresentou-me, e ainda me lembro, vínhamos de coisa, e eu cruzei-me com eles, ele vinha com ele, e ele apresentou, olha, tem que ir restaurando o meu professor cá dentro. O gajo tinha, ele tinha uma condição, inclusive, comprou um carro igual ao meu. Quando ele comprou um Fiat, era um Fiat 127 preto, com uma risca vermelha, que foi uma série que saiu. Era o surf. E o meu era verde, o meu tinha verde, comprou um carro, olha, vou comprar um carro igual ao seu. E esse senhor engenheiro morou sempre em Setúbal, não foi? Hein? Esse senhor engenheiro morou sempre em Setúbal. Esse foi passado nada. Mas nunca chegou a ir à casa dele, pô, não? Não. Nunca privaram. Não, Fora do trabalho, nunca privaram. Ele nem era casado, parece-me ainda. Na altura. Ele parece que não era casado ainda. Mas ele, quando foi para a Sete Nave, ainda era novo. Era novo, ele era novo. Tinha acabado de acabar o curso. Inclusive, depois foi para lá o irmão também, passado um tempo, mas o irmão foi-se logo embora. O irmão era loirinho e ele era calabarinho carpinhado. Foi para lá o irmão. Mas sempre foi uma pessoa de fácil trato. Comigo era tudo cá. 5 estrelas. Era cá. Éramos amigos, tanto que ele muitas vezes ia para as reuniões e vinha pedir alimentos para ele dar. O gajo ia para a reunião e dizia, nós temos a solução já lá embaixo. Inclusive muitas das coisas que eu arranjava a solução e o gajo ia para as reuniões, já temos a solução. Já temos a solução para isso. O senhor Ângelo lembra-se mais ou menos quantas pessoas é que trabalhavam na Sete Nave? Por alto. 7.500 ou que era. Mas a Sete Nave sempre foi caracterizada por ter muitos problemas, não estou a falar só na sua área, nas várias áreas, muitos problemas laborais, não foi? Greves e essas coisas. Isso apanhou o político. Foi a parte pior, não foi? Até fui para lá, eu fui para lá, tinha O 25 de Abril. Tinha estado em 25 de Abril e o passado, o mês de 2 fui para lá. Tanto que eu tinha feito o ajuste de ir para lá com uma verba, e depois no terceiro 25 de Abril e a verba ficou desatualizada. Que eles depois deram, assim ao 25 de Abril deram aumentos, começaram a dar aumentos de tanto e tanto, e a partir de 15 pontos ninguém levava nada. E os engenheiros foram embora porque, quer dizer, eram engenheiros bons, e foram-se embora porque 15 contos e franca 15 contos. E os engenheiros muito bons, sardinhas e coisas, foram-se embora. Os revolucionários, inclusive alguns, tiraram o carro, eu tinha dentro da carro e depois eles andavam de carro. Ou seja, isso foi a intervenção fundamentalmente dos sindicatos, não? Era o Partido Comunista. Pois, os sindicatos. Pois, os sindicatos, o GT não. Era a CGTP. Era Intersindical. Era. O Torres Couto. O Torres Couto não, o Torres Couto era da coisa. Da UGT, não era? Da UGT. Era outro. Mas não sei, também. O Torres Couto teve agora um acidente, está paralisado. E a mulher a conduzir e este Torres Couto foi o primeiro sindicalista. Sabes que era o Torres Couto da família? Da pasta Couto. Era da pasta Couto. Da pasta inicial Couto. Era da família dos Couto. Então, Sr. Ângelo, diga-me só para a gente terminar aqui o filme. O senhor Ângelo esteve lá até 1900 e... Quando é que se veio embora?
Quando é que vim embora? Em 1999, 2000 ou menos? 1900 em 2002. Ah, foi? Não, 2002 vim para aqui. Não, 2002 vim para aqui. Regressou, Alfredo. Em 1996. Foi quando saiu da Lisnave, da 79. Ainda era 79, não era Lisnave. Era 79 ainda. E deixou lá muitas boas recordações, ou não? Epá, A gente depois vai falar no filme à parte sobre os eventos. não é- Mas agora sobre as pessoas, é isso? Não, Fez lá muitos amigos. pá, amigos tinha muitos, pá. Amigos tinha muitos. Mas eram amigos ou eram interessantes? Amigos tinha muitos. Tinha muitos inimigos. Era. Tinha muitos inimigos. Era muito invejado. Principalmente a parte de coisas de engenheiros, de alguns engenheiros. Inclusive, o último engenheiro que eu trabalhei, sabes qual era a coisa dele? Era um gajo muito bom, era o Rodrigues. Também era o Rodrigues. Era o agente técnico de eletricidade do Rodrigues. Puseram o gajo a fazer, porque ele era muito bom em elétrico, e puseram o gajo a fazer parte mecânica e de coisa. E o gajo não percebia nada daquilo, portanto, eu é que era, portanto, ele disse, pá, você faz o que quer e diga-me coisa, porque eu não percebo nada, puseram-me aqui assim. Ele era bom em eletrónica, em televisões e parte eletrónica, e esse gajo era um grande amigo meu, que ainda chegou a vir à minha casa, depois de eu sair, chegou a vir à minha casa Ao Lavradio? ao Lavradio, vinha lá à porta, vinha ele até com uma que era uma empregada, que era uma desenhadora que estava lá, até tinha, quando foi para lá, olhava para lá, assim de lado para a gente, que ela era vesga, mas depois corrigiu a vista por o médico ensinou, era a Teresa. A Teresa era, quando ela punha-se lá a desenhar, e depois trocava a perna. Essas coisas não se falam aqui. Essa Teresa vinha com ele, a Teresinha vinha com ele, chegou lá à minha casa, falar e para pedir ele. Uma grande amiga que ficou da 79. Onde ele contava depois coisas do Rodrigues e do que se passava no Rodrigues. Mas digamos que o Sr. Alves depois perdeu o contacto com esse Sr. Rodrigues, com o engenheiro Rodrigues. Nunca mais. Até saber daquela notícia agora há pouco tempo, que ele tinha falecido, não era? Pronto. Sr. Ângelo. Lembrei-me muita vez, pá, se soubeste lembrei-me muita vez de entrar em contato com ele. Porque ele era uma pessoa fora do normal. Comigo era. Era 5 estrelas. Comigo era, se eu quisesse era do canto lá, éramos amigos do coisa. Mas tinha humildade, não era? Tinha humildade. Era. Não era nada. Não era nada para ser engenheiro, para ser coisa. Não era cheio de dinheiro. Comigo não. Comigo não era do canto lá porque eu não queria. Claro. Eu dizia para ele, não senhor. Mas tinham respeito um pelo outro. O gajo tinha respeito pelo outro. O gajo queria que eu tratasse por tu, como eu já disse, queria que eu tratasse por tu. Eu disse, não senhor, não trato por tu. E só para acabar uma coisa. O Sr. Ângelo, quando trabalhava na 79, qual é que eram os transportes que apanhava para ir para a 79? O autocarro da 79. Era da rodoviária, não era? Hã? Era da rodoviária nacional, não era? Nessa altura não, nessa altura já não era rodoviária. Era da rodoviária nacional, pois. Era os transportes. Vinha começava no Barreiro, começava no Barreiro, Lavradio, Baixa da Banheira, Moita? Às Vedes, Moita, depois Água? Sesimbra não, dava a volta por Não, novo. Pinhal Novo, era aquela Ia buscar a malta toda para levar para a fábrica. E depois para regressar. Pois, porque era a mesma coisa. Havia gajos que iam para o Alentejo, havia transportes para o Alentejo, aquilo era os 40 autocarros a sair. Na altura dos turnos. Pois, O senhor já trabalhou uma vez por turnos, na 79? Não.
A sua horário que era das... Quer dizer, tirando aqui de fazer horas extraordinárias, Não, não sei, não. fiz algumas que eu depois deixei de fazer, não queria fazer. Sabe porquê? Porque eles ficavam lá, mas não faziam nada à noite. E eu dizia assim, não, isso não lindo. Olha, Estou aqui é para trabalhar. sabe o que é que eles faziam? Às 5h30 vinham cá fora comprar o lanche. Havia um que levava todos os dias o garrafão de vinho. Era o gajo, todos os dias levava o garrafão de vinho, mas era ele que levava. O gajo dizia, ia abrir uma taberna, ele e o irmão, não era preciso, dizia assim, eu vou abrir uma taberna, eu e o meu irmão. Não é preciso freguês, a gente dois, porque a sogra era peixeira, vendia peixe e a sogra tinha dinheiro, a sogra tinha dinheiro, o peixe estava com dinheiro. E ele dizia, era preciso, o gajo até dizia, o gajo tinha uma muito boa, epá, aquela vaca vai-me para lá à noite, se estender-se no sofá, quer me estender no sofá, está ela estendida, então ela que se sustenta, ela quer... Tu gastas tudo no vinho, mas esse gajo era um gajo muito bom. Mas digamos que os turnos nunca fez turnos. Não. Turnos nunca fez, pronto. Teve... Então quando eu fazia, que era preciso horas extraordinárias, a partir das 3 horas, pá, a partir das 5 horas, é o problema, que o gajo vinha ao sono, nunca quis fazer turnos, porque aquilo, turnos, eu ficava à noite, ficava a dormir, olha, havia lá um que era todo revolucionário, que pertencia aos sindicatos, sabe o que é que ele fazia? Entrava, por isso é que não apanhou cá os comunistas é a pior coragem que eu conheci. Havia lá um que era todo revolucionário, sabe o que é que ele levava? Entrava com o rolo debaixo do braço, ia para lá desenhar e ficava a fazer horas a desenhar para ele, para cá para fora, para a câmara da coisa da moita. Trabalhava para a câmara da moita. E eu disse, pá, mas que raio de turista és tu? Então tu trabalhas aqui assim, ia fazer horas extraordinárias a trabalhar para alguma coisa. Opa, eu não podia, eu tinha coisas, eu tinha pagas com ele, e assim, mas que raio. Mas isso é uma das coisas que provavelmente também levou a que a empresa entrasse num período difícil, não é? As pessoas aproveitaram-se de muitas facilidades, não foi? Roubavam tudo. Roubavam tudo, não é? E depois deu o que deu. Roubavam tudo, inclusive havia chefes e diretores que roubavam. Estava um na UFA que era da informática, em casa era tudo roubado. Eu chegava à casa dele, era a máquina de escrever, era tudo, e assim, então, tudo saltou. Inclusive as bicicletas, havia um amigo meu, que era do Pinhal de Ovo, que o pai tinha uma oficina de bicicletas, que é que reparava as bicicletas para a de mar. Uma altura, eu reparava as bicicletas e ia pô-las ao sábado. Uma altura, o gajo chegou à segunda-feira, foram lá perguntar, então as bicicletas. Então as bicicletas vieram para aí no sábado. Era no sábado, não há bicicletas nenhumas. Foram dar com um contentor cheio de bicicletas já que era para passar à noite no coisa, iam lá os gajos com os barquinhos buscar as bicicletas. Uma vez vinha um preto assim de bicicleta, assim, o guarda-portão, então a bicicleta quem é? Comprei agora. Tinha o gajo comprado a bicicleta, um gajo lá dentro. Pois é, com estas coisas, depois as empresas dão o que dão. Para aí. Inclusive, roubavam as coisas, sabes como? Em cima, as caminhonetes iam lá carregar, e em cima das caminhonetes punham o material roubado. Depois houve uma ordem para fazer umas goritas, porque aquilo havia uma coisa do Simbasque, que era uma coisa do guarda-portão, que estava ali a abrir as coisas e a ver.
Inclusive até dentro da ambulância, chegou a abrir a ambulância e era só fruta e coisa a rolar para o chão, né? Foi-se as goritas. Sabe o que é que a Comissão de Trabalhadores fez? Não deixou, diz que aquilo não era muito forte. Estão as goritas na sete nave, sinalatão, a de entrada e uma série de goritas. Fui eu que projetei, né? Fui eu que projetei, que era para se ver o que vinha acima das coisas. A Comissão de Trabalhadores não deixou, porque eles roubavam lá dentro também. Quando era a festa do Avante, sabe onde é que eles iam buscar o material para os andaimes e o coisa? E ao refeitório buscar colheres e coisas, e depois não apareciam lá. Era a sete nave. Era a sete nave que ia roubar, que era roubado mesmo. A Comissão de Trabalhadores a roubar lá dentro. Eu, inclusive, tinha um amigo que era sindicalista, que não fazia puto de coisa, nunca fez, né? Mas tinha uma lábia que era. Ele dizia assim, mas tu vês que esse gajo não fazia nada, olha, o coisa, como é que ele se chamava? Ele dizia assim, epá, se na Comissão de Trabalhadores perguntaram onde é que é tudo, diz que é no estaleiro. Epá, se for a minha mulher, diz que estou na Comissão de Trabalhadores, que ando. O gajo, inclusive recebeu indemnização, com o salário da indemnização, que ele já tinha uma empresa cá fora. Havia lá o gajo que era da Comissão de Trabalhadores, que tinha um defeito também, precisava de um aparelho, e foi ter com ele, que era para fazer um projeto, dizendo assim, espera aí, se não pagares não te faço nada. Eu disse assim, espera aí sentado que eu já estou. Eu já estou, se não pagares não faço nada. Esse gajo que tinha uma coisa, que não fazia nada, que era só roubar também, tem sido uma cooperativa. Sabe o que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, separou-se da mulher, porque eles pagavam conforme o agregado familiar. Então eu dizia para ele, esse era Interessante. E o gajo dizia para ele, a ti só fica aquele, com a casa e com a coisa. Não fica, não. Tu separaste, pois para pagar. Quer dizer, eles formaram uma cooperativa e ele andava do coisa que roubava. Bem, Sr. Ângelo, a nível da sete nave, foi uma boa experiência, mas depois disso reformou-se e veio viver com a sua família para Alfredo, com a sua esposa. Não, estive lá ainda muito tempo, não perdi. Pronto, mas isso é outra história para outro dia. Para já, hoje ficamos por aqui. Sr. Ângelo, foi um gosto esta entrevista e espero que muita gente a possa ver. Olha,